Fala pessoal, eu sou o Guilherme Matei, a gente está começando hoje o nosso piloto do Pod Larry, né? Não me perguntem por que esse nome, é um nome que a gente gosta, que a gente brincou e tá levando aí em diante, né, para ser a nossa marca. Hoje está aqui o Rui. E aí Rui pessoal, Ramos. tudo bem? O nosso colega também, o Rodolfo Micael, né? Fala pessoal, tudo bom? E o nosso querido convidado, nosso professor, Felipe Martarelli. Obrigado. Ele que é mestre em Direitos Humanos e doutor em Direito Constitucional também. Veio trocar uma ideia com a gente sobre Brumadinho, sobre os acontecimentos de lá, questões jurídicas, né? E também sobre um pouquinho da importância da herança e de fazer prevalecer a vontade do falecido em alguns casos, né? E é isso, seja muito bem-vindo, professor. Eu queria agradecer ao convite de todos vocês, dizer que é uma honra estar aqui. Obrigado de verdade, do fundo do coração. Acho muito importante esse movimento. Hoje em dia o podcast ele é a fonte, né, de muitas informações, basicamente da maioria. Então o importante é que essa fonte seja de qualidade, seja uma fonte, a gente sempre trabalhar com informações corretas, científicas, trazendo o mais próximo para o público possível. Então, parabenizar vocês pelo trabalho, desejar muito sucesso, que esse piloto possa decolar e que tudo dê certo para vocês. Esperamos, aí que já... Legal, muito certo? Obrigado, professor. Obrigado por ter aceitado mais Imagina. uma vez, por fazer parte desse projeto aí que a gente tá iniciando. E vamos lá, falar sobre Brumadinho, né? Que é uma situação que esse ano completou 4 anos da tragédia, né? Demorou muito para a gente ter um posicionamento do nosso Ministério Público do Estado de Minas Gerais, né? Foi na última, acho que se eu não me engano, foi um dia antes de prescrever o crime, eles entraram com a denúncia, né? Foi isso? A gente vai falar um pouquinho disso daí. E... Mas também teve um motivo porque demorou um pouquinho. Eu vou legal, já é mais uma informação aí. Já um pouquinho. Então, a primeira ideia que a gente queria falar é sobre essa questão de como que o Brasil trata os desastres naturais, os crimes contra a flora, contra a fauna, né? E as responsabilidades que a gente tem que atribuir em cada órgão, enfim, né? A gente queria entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, primeira questão que a gente vai lidar. Por que a gente tem que cuidar da natureza? Primeiro, por causa que são recursos, os recursos que nos mantêm vivos são recursos limitados. Então, primeiro ponto, nós não estamos falando ainda de animais, recursos naturais, são limitados. Então, água, meio de produção, alimento, são todos recursos que, se a gente não tomar um certo cuidado, a probabilidade de nós nos extinguirmos, né? Então, o primeiro ponto é a própria preservação do ser humano para que a gente possa ter essa preservação. Segundo, a qualidade de vida com uma fauna ou uma flora devastada, ela atribui vários problemas para o ser humano. Problemas de saúde, problemas de respiração, várias coisas que vão desencadear, que realmente vão trazer sérios problemas, ainda que não a extinção, mas uma dificuldade, né, pra gente... um problema muito sério. E o terceiro ponto é pelo próprio respeito pela vida. E aqui eu vou falar o porquê. Se a gente pegar friamente a nossa lei ambiental, qualquer lei que seja, nós vamos ver que, basicamente, existe o direito ambiental não para o animal e não para a planta, mas para o ser humano. A gente consegue ser egoísta a ponto de não preservar a fauna e a flora pela sacralidade da vida. Não pela beleza da vida, pela beleza de um animal, mas por nós mesmos. Eu acho que esse conceito tinha que mudar e vem mudando em alguns pontos. Por exemplo, existem algumas doutrinas, alguns doutrinadores que falam o porquê que a gente defende o meio ambiente. A primeira é para nos defender. Ok, isso é aceito e é a doutrina majoritária. Só que existe uma evolução no direito ambiental que a gente visa o seguinte, vamos parar de olhar para o próprio umbigo só e falar assim, eu vou preservar você porque sem você eu morro ou sem você. Vamos preservar pela própria sacralidade, pela própria importância da vida. Sim. É diferente esse conceito. É muito mais fácil nós encontrarmos no universo diamante, que é feito de carbono, do que a gente encontrar a vida. Então a gente dá muita importância para joia, diamante, ouro, essas coisas. Minérios, né? Minérios. Isso em qualquer planeta, qualquer asteroide, dependendo da sua formação rochosa, você vai encontrar. Agora, a vida, ela é sagrada por si só. Sim.
E o direito ambiental tem que focar isso. O direito ambiental, inclusive eu sou vegetariano por isso, eu acho que toda vida é sagrada, toda vida tem que ter o seu respeito, né? Então, basicamente, o direito ambiental ele tem que vir com isso, ele tem que vir para preservar, não só para que o homem seja preservado, mas para que o planeta Terra, como uma célula viva, possa ser preservado. E aí tem uma grande diferença entre você preservar uma espécie e você preservar um globo vivo. Sim. Viver em harmonia, né? No ambiente, Harmonia. né? Importantíssimo. Preservação da vida, né? Exato. Pela sua própria importância. E aí, respondendo um pouco da sua pergunta, como que o Brasil vem tratando isso? Olha, eu acho que todos os países, não é privilégio do Brasil, todos os países vêm tratando muito mal a questão ambiental. Todos os países. Sim. Finlândia, Noruega, não sei o que, são países que não têm poluição. Claro, porque elas poluem em outros países, né? Elas compram terras em outros países, poluem, ganham dinheiro, etc, né? A exploração, né? País menos do Brasil, desenvolvidos, né? inclusive, Inclusive nós Exato. mesmos. Então, assim, como que a gente vai resolver isso? Como que a gente fomenta isso? Com as leis ambientais que nós estamos desenvolvendo, que nós já temos desenvolvido. Nós temos uma lei de 98 muito importante, que eu vou falar daqui a pouquinho dela, uma lei de crimes ambientais, né? E aí, quando a gente começa a estudar isso, a gente vai chegar em Brumadinho, a gente vai entender o porquê de Brumadinho, a gente vai entender o porquê de Mariana, a gente vai começar a entender todos esses fatores que desencadearam não são nem crimes, são desastres, né? Naturais que vêm ocorrendo aqui. Então, só para a gente poder começar nesse ponto, a lei que cria crimes ambientais, ela vem com o suporte de falar, nós viemos para preservar. Não importa o motivo. Nós já falamos que o motivo pode ser ou para preservar o ser humano ou para preservar o globo. Sim. Ela veio no começo para preservar o ser humano, como uma coisa, né? Mas veio para preservar. Então trouxe coisas muito boas que a gente usa no dia a dia em combate ao crime ambiental e à própria preservação, né? Como que o Brasil vem lidando com isso? Vamos lá. O Brasil ele cria reservas, que são reservas que você não pode tocar. Existem reservas que você não pode mexer. Não pode. Existem outras que você pode alterar parte. E tem outras que você pode alterar completamente. Então, nós temos geometricamente colocados pontos em que a gente pode atuar de uma maneira quase que devastadora. Por exemplo, cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo nós temos parques. Mas propriamente dito, reservas, você tem a Serra da Cantareira, que vai para a parte norte, mas se você olhar para o centro da cidade de São Paulo, você não vê um verde, você não vê uma árvore praticamente. O Parque Augusta foi um símbolo dessa questão, dessa luta também, né? Parque da Augusta preservação. Foi importantíssimo. E é uma luta ainda, né? Porque né? As empresas ainda fazem de tudo para comprar ali, para subir prédio, né? Para quem não sabe, ali perto da Rua Augusta, existe um parque muito legal, muito antigo, que empresas estavam jogando muita grana para destruir o parque, subir prédios, né? Então, foi uma vitória da comunidade em volta. O pessoal da Augusta fez, né, uma associação para não derrubar. Chegou a ser uma ação, professor, comunitária, alguma coisa assim? Olha, eu não me lembro agora exatamente se houve uma ação nesse caso. Eu acredito que sim. Foi uma luta bem Foi forte. uma luta bem forte. Eu lembro que teve uma associação de moradores da região que atuaram. Sim. E foi indispensável essa luta, né, para poder fazer. Então é isso. A gente tem que lutar muito para preservar o nosso meio ambiente. E o que a lei brasileira fala? Aqui, essa parte está totalmente preservada. Não encoste. Não encoste. Posso plantar? Não. Aqui é preservação total. Eu não vou usar termos técnicos para a gente conversar, porque nós temos que entender o que a gente está falando. Sim. Se eu começar a falar, o conceito administrativo Sim. distancia o nosso entendimento na nossa conversa. Então me permita uma linguagem um pouco informal nesse ponto. Com certeza. Nós temos um bloco imutável. Você não pode mexer. Uma reserva. Temos outras como fazendas. Quando você compra uma fazenda, existem, dependendo da fazenda, você pode plantar e ter sua boiada nesse ponto. Mas você precisa ter um ponto de reserva. E nesse ponto aqui você também não mexe. Ou seja, você comprou a terra inteira, você pode usar parte dela e parte você vai ter que preservar. E tem outros que você compra e
pode usar por tudo. Então é mais ou menos... Tem a ver com o plano diretor isso da cidade, sim, né? Sim, plano diretor, só que, olha que interessante, o plano diretor, ele tem que respeitar o meio ambiente. E aí nós temos normas da União, que vem colocar um limite que todos os planos diretores de municípios devem seguir. Ah, isso é ótimo, né? Pra gente ter um padrão, né? Até Um numa padrão, questão de exatamente. fiscalização também, né? Se a empresa tá entrando com alguma... Essa é a questão que a gente queria entrar também, né, Uhum. professor? É sobre qual que é a fiscalização que as empresas, né, que tem fazem essa extração de minérios, tem que ter. Porque a gente falou da preservação da vida. Ali tem a vida humana, que a comunidade se instala, né, nessas reservas, tudo, enfim. E aí também tem lá a fauna, flora, enfim, tudo isso, né? Tem que ter uma fiscalização profunda sobre... Também um garimpo ilegal, né? Que tem muito, né? Olha, se vocês me permitem, como é um diálogo aberto, um papo livre, o problema do Brasil e do mundo em si, né? Porque a gente não pode ver o brasileiro como, cachorrinho, a gente é inferior. Não. O Brasil é um ótimo país, teria tudo para ser país de primeiro mundo. Com certeza. Mas o que ferra o país é o que ferra o mundo inteiro. Política e corrupção. O problema da fiscalização não está na lei. O problema da fiscalização do desmatamento, o problema da fiscalização em relação, por exemplo, a Brumadinho, se a represa ia comportar água, não ia, se ia estourar, não ia, ela vai muito além da lei que determina a fiscalização. Porque como a gente vive numa sociedade corrupta, geralmente é isso que influencia. Sim. O que influencia não é a legalidade, o que a gente vê. O que influencia é o que a gente não vê. Não vê, né? É isso que vai fazer o meio ambiente estar ou não estar arrumado. No caso de Brumadinho, teve um laudo da empresa alemã, né? Que agora eu não consigo pronunciar exatamente, começa com T. Ela deu um laudo depois de uma outra empresa não aprovar a barragem, né? E isso acabou e mostrou o índice, tem uma média nacional, né? Internacional de risco, né? De rompimento, e ela estava bem acima do risco, inclusive, e eles atestaram que estava tudo bem, né? Sim. Vamos falar um pouquinho disso. Então vamos focar, se você me permite, uma resposta focada em Brumadinho. No direito nós temos 4 tipos de danos. Isso é muito importante. No direito nós temos 4 tipos de danos. Um que eu vou falar a parte técnica, mas eu vou explicar o que é cada um. Nós temos o dano individual heterogêneo, o dano individual homogêneo, o dano coletivo e o dano difuso. Vou repetir. Um dano individual heterogêneo, homogêneo, coletivo e difuso. O que significa isso? Significa que se você está em Brumadinho, por exemplo, andando de carro e você bate o carro de alguém e se machuca, isso é um problema teu de quem se machucou. Isso é o que a gente chama de dano heterogêneo. O que é hétero? É diferente. É teu e dele. A sociedade não tem nada a ver com isso, são só de vocês. Ok? Quando a gente fala de crime ambiental, dano ambiental, geralmente nós vamos falar de um dano homogêneo, coletivo e difuso. O que é isso? O dano homogêneo é um dano que você sofreu por causa de Brumadinho. Que você sofreu por causa de Brumadinho. São danos que vocês sofreram por causa de um mesmo fator. Isso é chamado de dano homogêneo. Por que homogêneo? Homo é igual. O fator que leva a isso é de um só. Então, cada pessoa que faleceu, cada pessoa que teve sua propriedade invadida por Brumadinho, que foi destruído, cada um deles sofreu um dano que a gente chama de dano homogêneo, porque esse dano condiz pelo mesmo nexo de causalidade, o mesmo causador. Olha que coisa. A mesma origem. Mesma origem. Só que essa mesma origem, além dela fomentar o dano homogêneo, que é um dano igual para todos, ela gera um dano coletivo. O que é o dano coletivo? O dano coletivo, a gente sai da individualidade daquele que se machucou, daquele que teve o dano. No dano coletivo, a gente faz uma visão um pouco mais ampla. Por exemplo, todos os donos de pousada que se prejudicaram, donos de hotel, donos de casa que não estavam lá propriamente dito, mas fazendas, todos os estabelecimentos, né? Isso, então dano coletivo, eu identifico grupos que foram afetados. Grupo dos fazendeiros, grupo dos ribeirinhos que tinham ali, todos esses grupos foram afetados. Então aí eu tenho um dano coletivo, Então, olha a diferença. Primeiro a gente teve um dano homogêneo,
que isso é bem do ambiental, cada um que morreu, cada um que se prejudicou. Segundo, dano coletivo, que é aquele grupo, eu identifico o grupo que teve de prejuízo. E o terceiro, que a gente chama de dano difuso. O que é esse dano difuso? O dano difuso nada mais é do que um dano tão grande que eu não consigo identificar quem foi prejudicado. É indeterminável quem foi prejudicado. Eu não consigo determinar quantas pessoas foram afetadas por isso. Porque saiu de Brumadinho, chegou no mar, o negócio vai descendo, né? Vai embora, né? Vai embora. Quantas pessoas foram prejudicadas por Brumadinho? Não dá pra saber. A Vale colocou um limite de 1 quilômetro da distância do rio, né? Da beira do rio para os lados, né? Então, mas não tem como saber, né? Você coloca um limite para ter um limite, né? Mas não tem como saber. É a mesma coisa uma propaganda enganosa. Me permite a comparação. Com certeza. Quando sai uma propaganda enganosa, quem foi afetado? Não dá pra saber quem assistiu aquela propaganda, não. Isso é o dano difuso. É um dano que é jogado na sociedade, mas todos foram acertados por aquele dano, mas eu não consigo dizer quem especificadamente. Então, Brumadinho, nós tivemos todos os tipos de danos que você possa imaginar. Nós tivemos o dano individual homogêneo, o coletivo e o difuso. Porque pessoas morreram, perderam a casa, perderam a vida, se machucaram. Sim. Tivemos grupos de pessoas ali que foram prejudicados. E terceiro, pessoas que a gente nem imagina que ali estavam ou em decorrência daquilo foram prejudicados por causa daquele prejuízo na Vale. Pessoas que nem poderiam morar lá, né? Parentes diretos, dependiam daquela pessoa que trabalhava na empresa, na Vale, ou trabalhava em volta e acaba sendo prejudicado pela irresponsabilidade, né? Exato. Do laudo. Então repara, olha como foi grave esse ponto, né? Foi bem... É triste demais, né? É triste demais. Foi pesado. Foi pesado a situação, né? E a gente tava, eu e o Mick, né? A gente tava conversando sobre o que poderia ser feito, né? Pra gente melhorar a qualidade. Como que foi a questão que você tinha colocado, Mick? Então, professor, eu queria, né? Eu queria saber, né? O que poderia ser feito, né? Para melhorar a qualidade do ambiente e reduzir os danos causados. Vamos lá. A lei ambiental fala disso. A lei ambiental, nós temos algumas leis, tá? Não tá tudo, a gente não tem um código só, tá tudo não. São leis esparsas que se juntando a gente tem a ideia geral. Entre elas, a gente vai conseguir falar disso. Por quê? Porque no direito ambiental existe um princípio da devolução, da manutenção integral do dano causado. O que significa isso? No direito ambiental, aquele que causou o dano, ele é obrigado a reestruturar da maneira o que é a retroagir da maneira que estava, independentemente de qualquer coisa. Ele é obrigado não só a indenizar, não é assim, eu destruí sua casa, pago tanto, né? Pago tanto. Brumadinho, fui lá, joguei, destruí o rio, acabei com o rio, vou lá e pago tanto. Beleza. Não. A lei exige que, além das perdas e danos das indenizações financeiras, obrigatoriamente o causador do dano deve repará-lo, deve refazê-lo, deve tentar transformar no status quo. O que é o status quo? Eu tinha 100 mil árvores aqui, elas foram derrubadas. Você vai plantar 100 mil árvores de novo ali. Você vai tentar trazer o mais próximo possível daquele ecossistema que existia. Você vai tentar não só recriá-lo, você vai tentar o mais próximo possível trabalhar aquele ecossistema de novo. Vamos colocar as árvores que tinham lá, daquelas espécies. Vamos tentar trazer animais que estavam ali e reimplantá-los naquele ecossistema. Então é obrigação daquela pessoa que fez isso refazer todo o Uma ambiente. dúvida, professor. Nesse caso, a terra ali ficou infértil, né? Ficou. Como que a gente faz, né? Né? E aí, quando não dá? Por isso que é tão preocupante. E olha que interessante essa sua colocação, meu amigo. Porque quando a gente vai falar de dano ambiental, a lei ela vem com uma sensação muito forte preventiva, exatamente por isso. Porque muitas vezes, depois do acontecido, não dá para voltar ao estado anterior. E é por isso que a lei ambiental tem que ser forte para prevenir. Preventiva sempre, Tem né? que ser preventiva. A reformadora, restaurativa, ela tem que existir. Mas ela nunca vai ser da mesma maneira como você deixar o preservado natural.
O tempo, muitas vezes, que o ecossistema precisa para voltar a ser como era, são de décadas, centenas de anos. E aí, como é que você faz isso? Você não faz. Eu acho que o segmento mais próximo que consegue, assim, ter esse tipo de trabalho é a parte de produção de folha de papel, né? Que eles têm algumas reservas que eles plantam e depois, né, fazem a... Mas mesmo assim, mesmo assim, né? Mesmo assim, eles têm que ter a parte ambiental. Eles têm que... toda vez que você vai desmatar, existe uma coisa no direito ambiental chamada compensação. O que é compensação? Você vai desmatar aqui, mas você vai ter que compensar isso pelo menos então em outro lugar. Ou ali próximo, alguma coisa. Tem que ter compensação. Tá na lei. Não tô falando coisa assim, tá na lei. Tem que ter compensação ambiental. Olha, eu vou tirar 10 árvores aqui, mas vou plantar 30 ali e vou formar um parque. Tá bom? Vou compensar o que eu tô fazendo. Então, geralmente quem mexe com as árvores que são para plantar, para fazer papel, eles têm as partes que eles deixam crescer, deixam poda, mas eles obrigatoriamente devem compensar todo o dano ambiental que eles causaram ali. Hoje em dia é muito difícil você conseguir um desmatamento. E quando eu falo muito difícil, seguindo as regras, né? Lembrando que nós estamos num país que muitas vezes, né? Mas seguindo as regras. É muito difícil conseguir desmatar hoje em dia, legalmente. Principalmente porque você tem que compensar. Então, você precisa ver onde você vai compensar, se você tem grana para isso. Há um desprender de dinheiro. E outro ponto que eu acho muito interessante, se vocês me permitam falar, é que a lei ambiental de 1998, que traz os crimes ambientais, ela prevê uma coisa única no Brasil. Ela prevê uma coisa única no Brasil que é interessantíssima. Ela prevê que cabe aplicação de pena, crime, para pessoa jurídica. Olha só. Porque não existe crime de pessoa jurídica, crime de pessoa física só. Durante as pesquisas, eu escutei algumas reportagens que somente foram 16 pessoas indiciadas e as 2 pessoas jurídicas, mas elas não têm como responder pelos crimes, acho que de homicídio, enfim, porque são jurídicas, né? É apenas isso, né? Exato, vamos lá. Quaisquer outros crimes, a pessoa jurídica responde civilmente. O que é civilmente? Grana, responsabilidade, vamos reflorestar, vamos pagar, vamos indenizar. Agora, criminalmente, é a pessoa física que responde. Se você xingá-lo, batê-lo, matá-lo, você penalmente vai responder por isso. Agora, você é dono de uma empresa, a empresa, sei lá, caiu um teto na sua cabeça e morreu, a empresa não responde criminalmente por isso. Quem deixou mal ajustado talvez responda por um homicídio culposo, uma lesão corporal seguida de... não sei, né? Então, a pessoa incumbida daquilo que deu um ensejo vai responder, mas a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica vai indenizar grana, dinheiro. Agora, nos casos da lei ambiental, ele responde criminalmente. Olha que interessante isso. Só que aí tem um outro viés. Como é que vai prender? Não prende, né? Porque não tem como você... Caça o CNPJ? Não, tem alguma... Não. Acaba, em regra, se transformando em pecúnia, em grana. Entendi. No final, né? Em algum... numa multa a mais penal, mas... Certo. Né, voltada nesse ponto. Mas olha que interessante. Uma pessoa jurídica sendo penalmente condenada. É só no crime ambiental. Não tem outro... Você vê como é tão sério, né, essa situação, né? Porque o impacto é muita gente, muita responsabilidade, né? Você lidar com isso. E também o formato que era aquela barragem, né? Que tinha um refeitório, né? A parte de descanso dos funcionários era embaixo da barragem. Então, qualquer problema ia ser direto na galera ali, né? Então, foi uma sucessão de erros, né? Inclusive nisso, professor, tem mais uma questão aqui que eu fiquei com dúvida. No caso de herança mesmo, né? Por exemplo, trazendo a parte de Brumadinho, os rejeitos caíram, desceram lá para a cidade, invadiu todas as casas, terras produtivas. E um filho de uma pessoa que infelizmente acabou morrendo lá, deixou um testamento dizendo que quando ele falecesse teria direito às terras, à empresa e tudo mais. Como é que fica a situação para fazer valer a última vontade do falecido nesses casos assim? A última vontade do falecido, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Quais? Primeiro, para você fazer um testamento no Brasil livre e poder doar 100%, você não pode ter os chamados herdeiros necessários.
O que são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são aqueles herdeiros que têm direito a 50% dos seus bens quando você falecer. E você não pode doá-los. Você não pode doá-los. Então, quem são esses herdeiros necessários? Quem são essas pessoas que, se você tiver-los, você não pode fazer um testamento total? São os ascendentes, papai, mamãe, vovô, vovó, descendentes, filhos, netos e cônjuge. Esses 3. Irmão não é herdeiro necessário, tio não é herdeiro necessário, sobrinho não é herdeiro necessário. Então, nós temos 3 herdeiros necessários: os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Afilhado, essas coisas também não, né, professor? Desculpa interromper. Não. Também Fica à vontade, não, né? um papo. Não, afilhado não. É só se você, quando você adota uma criança, não existe diferença entre filho adotado e filho sanguíneo, mas Certo. graças a Deus não tem mais essa diferença. Certo. Filho é filho e ponto final. E Então, ponto nesse final. caso de adoção natural, vai ser igual, mas Entendi. afilhado não é herdeiro necessário. Então, se essa pessoa que faleceu tinha herdeiros necessários, ela não pode já doar 100% do patrimônio dela. Então, metade, 50%, já é para algum desses herdeiros, que aí tem que ver, no caso concreto, quem é. Que tem uma ordem que depois eu explico. Se ela tiver, ela doa 50%. Se ela não tiver, ela doa 100%. Como que ela faz isso? Como que uma pessoa deixa para uma outra 100% do seu patrimônio, 50%? Por exemplo, o nosso querido amigo Miquel quer deixar para você, Guilherme, uma Ferrari. Uma Ferrari, Entendi. um McFlurry. McFlurry. Quem não gosta de Quem não McFlurry, não é gosta? verdade? Tá me devendo, ó. Tá me devendo, ó. Foi cobrado ao vivo pelo McFlurry. Ó, tá vendo, né? Tá registrado. McDonald's. Ó. Muito bem. Você quer doar pra ele, sei lá, o que você tem na tua vida? Um carro, uma casa, milhares de dólares, de reais, de euro, joias. Você quer doar pra ele. Meu amigão. Amigão. De infância, inclusive, hein? Amigo de infância, Amigo que legal, de que legal. infância. São os melhores. Você vai fazer isso por meio de um testamento. Certo. Então você doa, não é doar, perdão. Você não doa, porque doar é por meio de um contrato de doação. Você estipula em testamento, que é um negócio jurídico unilateral, você faz sozinho. Você estipula em testamento para quem os seus bens vão ficar. Para quem que os seus bens vão ficar? Ah, no caso do Miquel vai ficar pro Guilherme. Tá bom. Aí ele vai lá e coloca no testamento. Tem 3 tipos de testamentos, né? Tem um testamento cerrado, o particular e o público. Sim. Se você for fazer testamento, faça público. Confia no tio aqui. Faça público. É o mais seguro que tem. Testamento privado, para dar problema, é rapidinho. Então, você vai fazer um testamento por um desses 3 viés. Público, cerrado ou particular. Público é o que você faz em cartório. Privado é aquele que você faz em casa, assina, chama 2, 3 testemunhas, assinam e deixa lá. E o cerrado é aquele que fica fechado, que parece de filme norte-americano, que se abre no juízo. Tá? Isso quase não existe no Brasil. Bom, então você faz por 3 meios de testamentos, né? Esses 3 pontos de testamento. Ótimo. E aí, quando você vier a falecer, esses bens devem ir para essa pessoa. Então, é o testamento que vai vincular o patrimônio do falecido com aquele que vai receber, que não é herdeiro. Isso é o que a gente chama de receber por legado. Legado é aquele que recebe diferente do herdeiro. O herdeiro, herança, é aquele que recebe por ser herdeiro. Herança é quem recebe por ser herdeiro. Legado é aquele que recebe por testamento. Então, se você não tem o parentesco e você sabe que aquele bem não vai para aquela pessoa, você pode mandar para aquela pessoa por meio do testamento. Sim. Só que em Brumadinho temos um problema. Quer dizer, temos todos os problemas lá, né? Infelizmente, é coisa terrível. É muito. Um dos problemas a mais, meus queridos, que a gente tem em Brumadinho é que em Brumadinho muitas propriedades se desfizeram. Sim. E aí o Código Civil fala que quando o bem legado é destruído, a pessoa perde o direito àquele bem. Porque o código diz assim, eu vou te dar um exemplo. Imagina esse relógio. Eu deixo pro Rui esse relógio. Falo, Rui, esse relógio aqui é teu. Deixa lá no testamento. Para o Rui, é Rui Castro. Não, é Rui Ramos. Rui Ramos. Tá nome bonito. Gostei desse nome, né? Doutor Rui. Rui Ramos. Dr. Rui. Rui Ramos, gostei. Deixa esse relógio para o Dr. Rui. Vai ficar pro Dr. Rui. Tá. Só que
no passar do tempo, esse relógio cai no chão, ele quebra, vai vidro para um lado, o relógio não tem mais conserto, tá todo destruído. Se o bem se perde, aquele que deveria receber não recebe. E olha que interessante, não é que vai substituir. Ah, perdeu o relógio, então pega o valor do relógio e desconta e dá para ele na herança. Não, você perdeu o relógio, você não tem direito a mais nada. Porque não é herança, é legado. Certo. Não é percentual. Sim. Não é percentual, eu vou chegar e vou falar assim, vou deixar 30%. Tudo bem, 30% é 30%. Mas se eu deixo um bem, um legado, um objeto para você, e esse objeto se perde, você perdeu o direito sobre ele. Nossa, Olha que loucura, né? então, por exemplo, se eu deixo lá uma frota de caminhões para você, Uhum. lá em Brumadinho, e vem aonde? Destrói todos os caminhões, você perdeu. O cara morreu e você, além de perder um amigo, você vai ficar sem o legado do cara. Porque destruiu aqueles caminhões. Mas não tem uma origem por isso, né? Por ter acontecido isso, então não tem como responsabilizar quem que trouxe essa origem, né? Porque não é desastre natural isso, né? Não, isso de qualquer maneira. Qualquer maneira. De qualquer maneira. De qualquer maneira, aquele que perde o objeto do testamento fica sem o bem. E não vai receber percentual por isso. Caraca. A vida é mais triste do que a gente Então, imaginava. por exemplo, eu deixei um carro pra ele, e aí eu morri, e aí uma pessoa pegou e roubou nesse meio tempo. Isso. E aí o seguro não é obrigado a pagar. Não, o seguro é obrigado a pagar. Mas imagina, por exemplo, que seu carro explodiu e você não tinha seguro. Ou alguém roubou e você não tinha seguro. Uhum. É a mesma situação. Tchau, já era sua herança, situação. você não vai receber nada de herança não, perdão, de legado. Você não vai receber nada por testamento. Mesmo imóvel. Mesmo imóvel. E você não precisa nem Caraca, perder. que imóvel. Você não precisa nem perder o bem. Só de você modificar o bem. Só de você modificar o bem a ponto de você não identificá-lo mais, também perdeu. Por exemplo, eu fiz um quadro. Certo. Fala, olha, o quadro, sei lá, Nacho e Companhia. Fiz um quadro do Nacho. Inclusive, Dá vontade pode dar de pra- comer, né? Gostoso, né? É bom Fica à demais, né? vontade. É bom demais. É muito bom, gente. E aí, eu vou fazer um quadro de nachos. E aí eu esqueço, deixei pra você. Daqui 20 anos eu pinto em cima daquele quadro de nachos. Pinto, sei lá. Qualquer outra coisa. Aí quando vão ver, ele falou, eu tenho direito ao quadro de nachos. Mas eu mudei o quadro, não dá mais pra saber. Eu pintei em cima. Perdeu. Então, existem... Quando a gente fala de testamento, é muito Nossa, delicado. é. É muito são pontos muito delicados, né? Complexo demais. Complexos demais. Então, fazendo a ligação agora do testamento a Brumadinho, nessa essa parte, muita coisa ali se perdeu. Óbvio que os bens que não estavam ali vão para quem tem que ir. Né? O cara tinha uma outra casa em outro lugar, um outro carro, né? E foi para quem tem que ir. Mas os bens que ali estavam e desapareceram, esquece. Não vai receber por legado Tem mais. uma questão, professor. Hum. Por exemplo, o rapaz morreu lá em Brumadinho e ele tinha outras casas em outro lugar e tal. Como que funciona se o herdeiro não encontrou o corpo? Vamos lá. Em Brumadinho, é um caso clássico, que a gente chama, que pode ter acontecido uma morte presumida. Tá. O que é a morte presumida que aconteceu, que pode ter acontecido em Brumadinho e aconteceu em alguns casos, né? Pô, tá dando vontade, cara. Isso é Fica muito à bom, vontade, velho. Isso professor. é muito Aqui, ó. bom, cara. Tem pra vegano, pra não vegano, pra Eu vou- todos os tipos. Acabando aqui, eu vou comer sem dúvida. Eu adoro isso aqui, cara. Eu adoro nacho. É uma das verdades. É muito bom, né? Não é porque eu realmente E gosto. é matéria-prima importada, tá? Assim. Então é o original. Fechou. Propaganda. Propaganda, né? Não, mas a gente tem que fazer propaganda do que gosta também, Quem né? apoia Porque se a gente, não... né? Exato, a Certeza. pessoa apoia uma boa causa, tem um produto bom. A gente, quando a gente faz esse tipo de comercial, de propaganda, a gente traz até com mais gosto, né? Porque fomenta isso. Bom, então, o que acontece? Existe uma coisa chamada morte presumida. Quando que uma pessoa morre no Brasil? Eu falo Brasil por causa da lei brasileira. É a situação nossa, né? Em duas casas. Tem o caso da morte real e a morte ficta. O que é morte real? Morte real ocorre toda vez que nós podemos identificar o corpo e nós temos um laudo por uma certidão de óbito falando que morreu. Certo. Morte real. Ou, quando eu não tenho médico no local, eu chamo duas testemunhas que vão atestar que a pessoa está morta. Isso é morte real. Eu tenho o corpo, eu vejo o morto.
Agora, existem situações em que eu não vejo o morto. Eu não vejo o corpo. Sim. Mas eu tenho que presumir que a pessoa está morta. A Elisa Sanches, por exemplo. Elisa Sanches, Não, calma. Elisa Samúdio. É, Confundi. tem as duas. Tem as duas? Quem que é? Peraí, quem que é uma? As duas trabalham na mesma coisa. E as duas trabalham na mesma coisa. Trabalhavam, né? Não sei. É Samúdio ou Sanches? Samúdio. É Samúdio. Eu entendi agora porque vocês estão rindo. Você vê, né? Eu confundi o nome. Ó, isso daí, Fica a ó, dica, gente. Não pesquisa na internet. não coloca Maravilhoso. Não, Elisa Samúdio, que não acharam o corpo, Isso. Mas vamos dar alguns exemplos. Quando que acontece a morte ficta? Ela acontece da seguinte maneira. A morte ficta ocorre toda vez que nós entramos numa situação de perigo em que provavelmente você não vai sair com vida e você não sai. Não tô falando que você não sai com vida, você não sai daquela situação. Vamos dar um exemplo? Você está dentro de um navio, de um submarino. Submarino, Vamos dar um né? exemplo, você está dentro de um submarino. E aí você resolve visitar o Titanic. Você entra ali e vai até o Titanic, certo? Eu ri. O negócio não é que ele explode, ele implode. Pá. Com uma força que vai fragmentar o seu corpo. Louco. Nunca ninguém vai encontrar isso. Segundo exemplo. Você está num avião indo para a França e ele cai em alto mar. E nunca ninguém encontra. Você está num navio que afunda no Atlântico e nunca ninguém resgata. Repara, são situações que qualquer homem médio... O que é o homem médio? Qualquer pessoa na média que estivesse numa situação dessa teria morrido. Então a gente vai presumir que a pessoa morreu. Isso chama-se morte ficta. E vai ter o juiz, ou por meio de um cartório, vai sair lá, o laudo vai estar assim, data do óbito, data do evento. Então, por exemplo, o cara entrou no barquinho, foi lá pra baixo, implodiu. Nunca mais ninguém achou ele. Não é provável que ele tenha morrido ali? Sim. Então vamos decretar a morte presumida e a data da morte vai ser a hora que implodiu o negócio. Uma pessoa cai num vulcão, sei lá. E dali nunca mais sai. Não tem como nem saber o segmento. Não dá pra achar o segmento, não dá pra comprovar não dá pra nada. mas, meu caro, é exatamente esse o ponto. Quando a gente fala de morte ficta, por que ficta? Nós estamos entendendo que morreu, mas a gente não tem prova que tenha morrido. Tá presumindo que seja Isso, daquele caso. É presunção. Existe um outro caso também de caso de guerra, que o Brasil não tem muito, né? Então você vai pra guerra, não volta da guerra, passa 2 anos, todas as buscas foram feitas, então eu vou presumir que o cara morreu também. Então reparem, são casos em que eu não tenho a morte clara, não tenho o corpo, mas já vou abrir um inventário dessa pessoa. Se ela tinha testamento, já vai valer. Então em Brumadinho, Caraca. aconteceu muito disso. Tem uma cena que é terrível. Na verdade, assim, todas as cenas ali são muito tristes, mas tem uma cena que me marcou, que é uma cena em que tem um rapaz indo com o carro e atrás ele vai manobrando e de repente vem uma enxurrada. Não sei se vocês já Uma viram. Sim, é uma caminhonetezinha, né? É uma cena muito Ele triste. sai num pau, assim. É muito triste de se ver, muito triste. E aí você vê aquela enxurrada cobrindo, assim, e vai encobrindo as pessoas. E Você esse não nunca acredita, né? Você acha uma coisa mais, que... esse nunca mais vê essa pessoa. Nunca mais. Então a gente vai presumir que ela morreu ali. Isso chama-se morte ficta. Então a morte ficta, ela foi muito utilizada em Brumadinho. Ninguém foi achado assim depois de tanto tempo vivo lá, né? Vivo, infelizmente, não. Não, Agora, né? morto, depois de 1 ano praticamente de buscas, ainda estão encontrando corpos. Tô encontrando, Então, né? foi em Porque- busca ainda. Por causa do tamanho e a densidade daquela lama, daquela sujeira, os caras cavavam e iam encontrar o corpo 1 ano depois, porque o negócio... Então, assim, mas mesmo que não encontre, imagine que um corpo se deteriorou, alguma coisa foi parar no mar, sei Tem lá. tudo isso, né? Porque você tem noção que o Brumadinho e Mariana são acidentes que ocorreram em Minas e prejudicou até o mar? Sim. É, Você tem noção disso? Do tamanho do negócio? É um negócio... gigantesco. Minas não tem mar, é óbvio, né? Passa do A Espírito altura Santo... que pra- chegava- É nível continental, né? Exatamente. A catástrofe, né? A altura, né? Ela chegava, acho que 8 metros, né? Por aí. Ai, não me recordo Gente, agora. é um mas- prédio de 29 andares. Tá pelo que eu brincando tava que foi vendo. tudo isso? Sério? É um tsunami de Caraca. terra, né? É, muita coisa. Gente, E a imensidão dela que ela arrasta é... Então, assim, eu vou ser muito honesto com vocês. Essa parte de morte ficta aconteceu demais. E aí, o pessoal que fez testamento conta da data do evento. Aquela data foi a data em que a pessoa faleceu, então ela morreu ali. Então, o inventário vai começar. O inventário se dá da data da morte, né? Princípio da Saizine, que a gente chama, né? Que é o princípio assim, você morreu, os bens já passam
para os seus herdeiros e legatários. Então a pessoa, a gente vai estipular, morreu ali em Brumadinho, naquele dia com aquela... E infelizmente vai E em acontecer. questão de testamento, eu queria saber também, professor, se é possível, né, que um herdeiro de direito, né, possa deserdar diante de algum testamento assim, Vamos lá. caso... Um falecido não queira, né? Por exemplo, é um filho que ele rejeita, por exemplo. É possível fazer valer a vontade Vamos dele lá. também? Existem 3 maneiras, 3 divisões no direito que tem que estar bem clara. E eu não vou conseguir explicar isso em pouco tempo. Sim, eu vou sim. tentar ser o mais objetivo possível. Inclusive é matéria que a gente vai entrar, acho que agora Sim. sexta, né? Eu vou fazer revisão com vocês disso. Estejamos afiados. Quando a gente basicamente fala de quem não pode receber, nós temos os impedidos, os excluídos e os deserdados. Então, impedidos, excluídos e deserdados. Os impedidos são aqueles que não podem constar no testamento da pessoa. Então não pode estar constando no testamento. Por exemplo, no seu testamento aquela pessoa não pode estar. Por exemplo, a amante. Aqui o bonitinho. Ele já tá chorando, coitado. Escorreu uma lágrima, Escorreu uma né? lágrima. O olho brilhou. Aquela aliança começou a derreter na mão dele, né? Então, amante, a testemunha do testamento não pode estar como beneficiada. Porque se ela é testemunha, na hora de testemunhar, ela pode se beneficiar. Então existem pessoas que estão impedidas de estar no testamento, são os impedidos. Existem os excluídos e os deserdados. Os excluídos e os deserdados são pessoas que deveriam receber herança, mas não vão porque fizeram... Pode falar palavrão? Com certeza. Porque fizeram alguma cagada. Nossa, agora eu me senti igual o À vontade. Caio Ribeiro lá, né? Vou falar um palavrão, né? Seu bananão, seu bananão. Fizeram uma bananada. Bananada. Então, assim, existe os excluídos e os deserdados. Quem são os deserdados? Que é o caso da Susana von Richthofen, não é isso? Essa colega. Agora ela tá grávida com Tá grávida. Jesus. Bom, mas os deserdados são aqueles que que deveriam receber a herança porque são herdeiros necessários. Vamos relembrar quem são os herdeiros necessários? Ascendentes, descendentes e o cônjuge. Nesse caso, o ascendente, o descendente ou o cônjuge não vai receber, porque ele foi deserdado. Se você não é um herdeiro necessário, você pode ser excluído. Que eu não vou entrar no mérito agora por falta de tempo, mas vamos falar dos deserdados. O que é um deserdado? É um herdeiro necessário, ou é um ascendente, um descendente, ou um cônjuge, que perde o direito à herança, e aqui não é legado, não é por testamento, é herança mesmo, porque você é parente, então você tem a herança, e aí você perde o direito de herança por uma cagada que você fez. Que cagada? Você tentou matar ou matou a pessoa, você, por maneira caluniosa, foi... Sabe aquela coisa foi condenado em juízo por injúria contra a pessoa. Então eu fico xingando meu pai me processa, eu perco o processo, eu ainda quero a herança dele? Não. Alienação parental também cabe, professor? Alienação parental não está no rol, mas eu vou falar uma coisa que vocês vão entender. Alienação parental não está no rol de exclusão. Mas, porque não está escrito alienação parental. Olha o que está escrito quando a gente fala do Código Civil. O que tira o que deserda? E só uma observação, pode ser deserdado tanto o filho quanto o pai. Sim. Eu posso Olha só. deserdar meu pai, posso deserdar meu cônjuge. Todos os herdeiros necessários podem ser deserdados. Mas geralmente é ascendente e descendente, né? Ascendente e descendente. Então, mas não é só o pai que deserda o filho pode deserdar o pai. Nesse caso, por exemplo, abandono afetivo poderia ser uma justificativa ou não? Então, a lei fala o seguinte: abandono afetivo de filho que possua deficiência ou necessidades especiais quando não cuidados. Não são de todos, aí está o problema. Por isso que você entendi. falou da alienação parental, eu falei, não dá sempre para fazer isso. Mas, por exemplo, quando que eu posso deserdar um filho a um pai? Quando um tinha que cuidar do outro e não cuidou. Entendi. Então, por exemplo, imagina que seu pai tá velhinho, com Alzheimer, Parkinson, câncer, qualquer doença que esteja precisando da sua ajuda e você abandona ele. Certo. Abre a porta e fala, vai, fecha a porta a hora que ele sai. Depois você vai querer a herança dele, você vai ser deserdado. Você pode ser deserdado. Você pode ser deserdado se você agredir fisicamente ele, se você bater nele ou nela. Bullying entre irmãos também cabe?
Entre irmãos não, porque irmãos não são herdeiros necessários, então não cabe deserdação. Caberia Certo. eventualmente uma exclusão por causa de injúria, eventualmente, Certo. mas não deserdação. Não, deserdação, né? A deserdação ela ocorreria também, de uma maneira muito interessante, injúrias graves. Você que gosta de ficar xingando papai e mamãe no Facebook, no Instagram, saiba que isso faz você perder herança de papai e mamãe. Ah, justo. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, para o mundo inteiro ver. E aí morre, isso aqui é o dinheirinho? Cuidado, hein? Uma outra coisa que faz você ser deserdado, comer a mãe a mulher do teu pai. Toma graça. Que isso? Sai fora. Ou comer o teu padrasto, ou vice-versa. É o que o código fala de manter relações sexuais com o marido ou a esposa do seu pai, da sua mãe. Sim. Ou se o seu pai mantém com a sua esposa, você pode deserdá-lo também. Caraca, entra gente. Como, Não é a mãe, hein? É a madrasta, padrasto que eu tô falando. Imagina que, por Sim. exemplo, seu pai casou com uma moça muito bonita, Sim. aí teu pai chega mais cedo em casa e encontra você nos entrelaços do amor, né? Com ela. Acasalando. Nossa, Você vai perder a herança. Achei que era você estava meio jovem, achei estranho mesmo. Que esquisito. É um pedaço de você, não me enche o É um saco. pedaço seu. Nesse caso entra aí como Já uma serve, de, né? acho que sonegado, né, professor? Tá mais Fala, nova é essa sonegado, carne, né, né? que se diz, né? Sonegados são os bens que você deixa de apresentar em juízo quando você sim. precisa. O sonegado não tem a ver Não. com a deserdação. Sim. Sonegado é você pegar um bem que você deveria levar para o inventário e esconder. Não vou levar, ele é só meu. Isso significa sonegar um bem. E a penalidade disso, dessa sonegação, é você perder o direito que você tinha sobre aquele É de bem. má fé, né? Isso. Tem que ser de má fé. Se você Sim. não soubesse do bem, não cabe sonegação. Mas se você sabe de um bem, você Sim. tem que levar para o inventário e você não leva, vai dar nisso. Isso Caraca, que É enrosco, complexo, né? não é? É, Não é é, complexo é muito, demais? uma coisa Tem bem- vários cortes aqui, né? Dá pra fazer, Não, né? com certeza, mas... E até interessante corte, sabe por quê? Porque como o assunto é muito complexo, é ideal que seja dado em pílulas muitas vezes, Sim. né? Sim. Por causa que não é um assunto fácil. Eu volto a falar, vender peito e bunda é muito fácil. Fácil, é. Você coloca um cara malhado, gostosão, uma moça bonitona, é muito fácil vender. O difícil é vender informação cansativa no sentido de queimar a cabeça. E isso é importante, sabe por quê? De verdade, porque a informação tá aí. Só que a absorção da informação não tem. Todo mundo tem informação na mão, mas ninguém absorve mais nada de informação. Isso está se tornando muito preocupante. Interpretação, né? Então, Qual a distância daqui na Lua? Eu vejo aqui. Mas você saber, você não sabe nada. Por isso que é importante, eu gosto muito de podcasts que falam de debates, ainda que num tom de brincadeira mais tranquilo, mas que falem de assunto sério. Porque é o que precisa. Sim. Né? Você quer ver putaria, vai para Xvideos, porra. Pesquisa lá. E pior, vai achar os dois. Eu já achei os dois. Tem as duas atrizes lá. Inclusive, eu tenho Não. um problema eu tenho um probleminha nisso também, professor. Eu tenho um problema de interpretação. Né? Sim. Mas eu acho que é uma coisa geral da nossa geração também, Sim. né? Milênio, Z, né? Eu acho que a questão da tela, a gente foi até os 12, 13 anos sem tela, mas depois dali foi tudo com tela, né? Então, é uma coisa que tem a ver também, né? Então, a gente saber ir driblando, né? Essas situações, né? E eu acho que é isso, professor. Tem mais alguma coisa pra colocar pra gente sobre esses temas? Eu acho que seja interessante. são temas muito complexos que a gente, em uma hora a gente conversa, só que a gente acaba não se aprofundando muito, não por falta de não querer, por causa de tempo mesmo. Sim. Porque é um assunto aqui que a gente poderia passar a tarde conversando e a gente ia ter assunto para falar, porque é um assunto muito complexo, não é um assunto superficial. Não é uma coisa que eu vou falar assim, vamos preservar a Amazônia, que lindo, salvamos. Não. Não. Que política está envolvida nisso? Como que a gente desenvolve preservando? Tem lobbies envolvidos também, né? Nossa. É muita coisa. Lobby, né? Então, assim, né? Quem que vai fazer uma... É indefinido ainda, né, também essas coisas, né, para chegar pra, Sim. digamos, a conversa, né, nessa parte dos bens, essas coisas, nesses lados, né. Sim, sim. Até chegar lá, né, tem um Inclusive, Puxa, teve caminho enorme um ainda. assunto que você falou também, que isso é verídico mesmo. Meu pai tinha deixado um pingente, assim, pra minha irmã, né, e minha mãe pegou e vendeu, e era de ouro. Ah, E aí minha irmã ficou, tipo, super triste. Nossa, que ela
tá bem. Mas ela vendeu depois da morte do seu pai? Sim. Aí não poderia, mas tudo bem. Entendeu? Tá bom. E aí foi uma coisa que ela ficou muito triste e, nossa, era uma coisa bem valiosa pra ela. Sim, é sentimental, né? É Nossa, mais valor, sim. muito. Se você me permite, Guilherme, Com certeza. já que você falou em tela, eu trouxe uns livros pra vocês, livros de minha autoria, tá? Um que eu escrevi com a minha esposa, sobre ortotanásia. Olha que interessante, ortotanásia. É um livro que fala muito sobre a vida, né? E o fim da vida, quando que nós devemos encerrar nossa própria vida ou não, ou se devemos ou não devemos, fica Interessante. né? Eu tenho um outro livro que foi da minha época do mestrado, que eu escrevi sobre bullying e a responsabilidade do estabelecimento de ensino. Né? Quais são as responsabilidades de uma escola, de uma faculdade, Hoje de uma quase creche ninguém fala, né, sobre professor? bullying, né? E aí eu fiz questão, pelo querido convite que vocês me fizeram, de trazer uma para cada um, Muito obrigado. em presente a vocês, com uma pequena e simples dedicatória, mas que vocês possam receber com muito carinho isso Os daqui, viu? Pessoal. Os primeiros livros da faculdade. Vocês possam receber com muito carinho, né? Que possam. Melhor nessa aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui é o de bullying. E agradeço. Tá disponível para quem quiser Amazon, comprar, professor. Livraria Cultura, Liberar, todas as grandes tem. Eu só não sei se tem Martins Fontes, mas em todas as outras tem, tá? Legal. Livro fininho, então acredito que a leitura que deve ser bem prática, né? Bem Eu tentei rápida. ser bem objetivo. É que ele tá escrito em Time New Romans 12, que a letra é pequena, mas ele é um livro que realmente ele é dividido o de bullying é dividido obrigado. em 4 partes, Nossa, né? adorei. Então valia. Inclusive, eu também tinha comentado com você também, referente a um livro que você tinha postado, era um vermelho. O vermelho tá para sair. É um manual de direito civil que vai sair em Isso. breve. Ele teve um pequeno atraso, mas ele já tá E quando sair, eu vou falar para vocês, vou gravar podcast aqui com o pessoal. Agradecer também o pessoal do Olhar Clínico, né? Que Olhar cínico. Olhar cínico. Jesus. Eu fiquei- Perdão. Tá vendo, né? Faz aquele olhar pra ele, Eric, vai. Agradecer aí o Pessoal, Jorge, É. Eric, muito obrigado aí pela disponibilidade do estúdio pra gente. A Muito bom. recepção que eles tiveram também é Com excelente. certeza, a estrutura também adorei bastante. Nossa, eu gostei bastante Bem também. legal, É confortável. a primeira né? vez que eu venho aqui, mas já saio com uma excelente impressão do estúdio e do lugar, assim, muito bom mesmo. Muito legal. Localização também, né? É. Agradecer também a Nath e Companhia, que é o nosso empório de comida mexicana que trouxe pra gente esse banquete aí. Pra quem quer comida original, mexicana, Tex-Mex, Rua Itabaiana, 786, ali na Moca. O empório, ó, show de bola. Então, é isso aí. Agradecer o pessoal da Nath e Companhia. Rui, Miki, professor, muito obrigado. Posso deixar meu Instagram? Com certeza. Arroba por favor. professor Felipe Martarelli. Arroba professor Felipe Martarelli. Segue lá, a gente conversa. É isso aí. Show. Então é isso, Quer pessoal. falar alguma coisa? Eu vou comer. Só isso Encerra. mesmo. Agradecer Rui. ao professor aí, a todo mundo. Tamo Experiência junto. única, né? E Agradecer é aí. isso. Esse é o primeiro de Valeu, muitos. professor. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, gente. Larry. Muito obrigado Muito mais obrigado uma a vez. vocês, viu? Obrigado, viu? Larry. Larry.